vou apresentar minha tela aqui na plataforma e vou mostrar para vocês aqui quais os caminhos, como chegar até os resultados da pesquisa. E vocês podem ficar à vontade para levantar a mão, para abrir o microfone, para a gente ir trocando, tá bom? Deixa eu só ajustar o login aqui para a gente. Já está aparecendo para vocês? O tamanho tá bom ou tá muito pequena a letrinha que eu coloquei no meu monitor? Tá bom? Já estamos vendo e aqui tá bom. Perfeito. Obrigada, gente. Boa. Então, aqui, como a gente quando a gente entra na plataforma, essa é a página inicial. E aí ela já vai trazer aqui uma visão um pouquinho diferente, né? Antes quando vocês estavam só respondendo como colaboradoras, tinha só essa tela aqui dos pulsos, né? Para a gente responder pulso pendente e afins. Agora aqui a gente já vai ter um resuminho em relação aos resultados, né? Então, aqui a gente tem o resumo dos resultados, já cai aqui a pesquisa dos consultores e também a visualização aqui de sugestões e comentários. Quando a gente vê essa tela aqui de resultados na página inicial, ela traz um resumo da visão geral da pesquisa. Então, aqui a gente tem já, né, os três instrumentos e o score de cada um deles e a taxa de adesão. Eu vou aqui para a parte de resultados e vou explicar um pouquinho o que é cada uma dessas coisas. Para ir para a tela de resultados, a gente tem aqui no menu esquerdo a opção de pesquisas e no submenu das pesquisas, os resultados. E é aqui que a gente vai fazer esse acompanhamento. Quando a gente acessa, ele vai trazer para a gente aqui um pouquinho mais de detalhe da visualização que a gente tem ali na página inicial, né? Então, ele traz essa distribuição aqui do score geral por semana, por mais que a pesquisa seja mensal, ele faz essa distribuição aqui por semana por conta da metodologia da plataforma, mas ele vai considerar isso aqui dentro dos resultados de cada envio mensal. E qual que é a ideia aqui, né? A gente tem o score geral e o score de cada uma das dimensões. Então, o score geral, ele é calculado de acordo com o resultado das dimensões. Então, ele vai ser um indicativo do todo, né? Ele vai ser calculado de acordo com cada uma das dimensões. E as dimensões, elas são calculadas de acordo com as notas das perguntas que a gente tem em cada uma dessas dimensões. Então, aqui a gente tem 3 dimensões: engajamento com o mirante, engajamento com o cliente e fit com cargos e atividades. Então, o score geral, ele é, entre aspas, aqui, uma média em relação a cada uma das notas dos instrumentos, tá? Tá muito confuso até aqui? Pode seguir, tá tranquilo? Beleza. E aí, aqui, na terceira visualização da tela, a gente vai ter a adesão da pesquisa. E a adesão da pesquisa, ela vai mostrar para a gente quantas pesquisas foram enviadas, quantas foram respondidas, e ela vai trazer uma porcentagem para a gente em relação à quantidade de respostas. Como aqui tem um filtro específico no gráfico de adesão. E aí aqui está selecionado por semana, por isso que ele está aparecendo zerado. Então, aqui a gente sempre precisa ajustar a data do gráfico para visualizar o envio de cada uma das pesquisas, né? A adesão de cada uma dos envios, inverter a lógica. E a gente também tem a diferença
em relação ao que é respondido e ao que foi só aberto, né? Porque às vezes, quando a gente recebe no e-mail, pode ser que a gente clica, abre, fica ali na tela, a gente deixa até uma aba, fala, depois vou responder, fica ali, a demanda vai aparecendo, a gente vai, quando a gente vai ver, a gente não respondeu. Então, ele mostra aqui pra gente que aconteceu isso de abriu e não chegou a responder. E aí a adesão, ela tem uma característica aqui muito importante e de início, quando a gente começa a rodar uma pesquisa, ela é o dado mais importante da gente acompanhar. Por quê? Vai ser a adesão que vai qualificar os dados que a gente tem aqui nas dimensões e no score geral. Por quê? Quando a gente fala aqui, vamos pôr que a gente enviou para 135 pessoas. Então, a gente está acompanhando ali, né, o clima dessas 135 pessoas. Mas só 17 responderam. Será que dá para a gente acreditar que essa resposta está representando todas essas pessoas, né? Então, é algo que é muito importante da gente acompanhar, né? A gente tem aqui na GUP, a gente coloca assim como uma meta saudável de adesão ter 70%. Então, é sempre a meta que a gente precisa correr atrás ali na adesão. E 70%, quando a gente tem 70% das pessoas respondendo, a gente considera que a gente tem resultados de qualidade. A gente consegue, de fato, considerar que a gente está ouvindo as pessoas que são o público dessa pesquisa, né? Então, eu gosto sempre quando uma pesquisa está começando a rodar, quais os dados a gente precisa ali acompanhar, a gente sempre começar pela adesão, porque é ela que vai qualificar aqui os resultados das notas, né, da pesquisa. Alguma dúvida até agora, meninas? Perfeito. Então, a gente tem essa visualização. Voltando um pouquinho aqui para o score das dimensões, a gente consegue visualizar, né, quando a gente clica neles aqui, a gente consegue visualizar cada um dos fatores que estão dentro dessa dimensão. Então, quando eu estou falando aqui engajamento com o Almirante, dentro de engajamento com o Almirante também está sendo considerada comunicação, cultura, equipamentos, liderança e reconhecimento. Cada um desses fatores compõe, né, a nota do score dessa dimensão. E a gente consegue ir acompanhando no detalhe cada um deles, né? Porque dentro de cada um deles a gente tem as perguntas que compõem. Então, aqui, quando a gente clica, né, a gente tem uma visão geral, e aí a gente clica, a gente consegue ver qual está sendo um ponto forte, qual está sendo ali um ponto mais fraco, e consegue ir investigando cada um desses detalhes, né? Então, eu cliquei aqui no que estava com a nota mais baixa para visualizar, e quando a gente clica, a gente consegue ler a pergunta e entender a proporção de resposta por nota daquela pergunta. Então, dá para ver aqui no detalhe como está sendo a resposta dessa pergunta. E essa é uma forma da gente acompanhar o resultado também, né? A gente ir entrando sempre no detalhe, né? Que a plataforma ela cria essa estrutura que parece uma árvore genealógica ali, né? Entre aspas. Quando a gente tem o geral, as dimensões, e dentro de cada dimensão ela vai cascateando, né, para os detalhes. Então, a gente vai ter essa visão em cada uma das três. Engajamento com o cliente também tem aqui o fator de cultura, de reconhecimento, e fit com cargo e atividades também. Então, sempre a gente clica, a gente consegue identificar a pergunta e a porcentagem de resposta dentro de cada uma das perguntas. Ana, uma dúvida.
A gente consegue ver também perguntas que são mais puladas ali pelos consultores, ou que não teve resposta. Por Karen, exemplo, em toda a pesquisa, ele respondeu muito sobre o engajamento no cliente, mas pouco sobre o engajamento com a Mirante. Eu consigo ver quais a pergunta é mais pulada por eles? boa. Você colocou como obrigatória todas, Karen, na configuração? Ou não? Sim, sim. Sim? Ah, então todas estão obrigatórias, eles não vão conseguir pular, né? Ah, entendi. Eu acho que Perfeito. só as perguntas abertas eles têm a Isso, opção de pular. Que daí, se ele não quiser escrever nada, uhum, deixa eu mas o abrir. restante tá obrigatório. Aninha, vamos aproveitar aqui que a Mari interrompeu para elas acessarem a Pulse. Eu mandei o link aqui. Vocês precisam clicar em esqueci minha senha e gerar uma senha para vocês, tá? Então, quando vocês acessarem, esse acesso que você fez aqui, Mari, é o seu acesso de colaboradora. Lá você vai entrar no seu acesso de líder. Então, quando Tá. vocês É clicarem porque já estava nesse. logado aí quando eu entrei, já foi direto. Deixa eu Ah, colocar aqui. entendi. Então, sai, aí você diz que você esqueceu sua senha, aí vocês vão gerar uma senha, aí vocês ingressam, que daí vocês conseguem ir acompanhando conforme a Ana vai falando. Vamos só aguardar um minutinho, ver se elas já conseguem acessar, que daí se elas já tiverem alguma dúvida, a gente já consegue ajudar. O e-mail de cadastro fica o corporativo mesmo, né, Karen? Isso, meu bem. Aham. O seu e-mail corporativo. O meu também já tá entrando como se eu já tivesse o perfil. Então, eu tenho que pedir para sair e logar novamente? Não, Mário, o teu eu não liberei ainda, Ah, tá? não, Eu vou então tá liberar a perfeito. partir Não, tá de ótimo. semana que Então, vem. abriu o normal para mim, porque eu já tenho salvo. Você tá 30% como supervisora de alocação, Tô na 70% transição. aquisição de talentos. Daí você tá lá ainda, mas, Não, né, a perfeito. partir da próxima pesquisa. Semana que vem eu já libero para você, que daí você já consegue Tá ver, ótimo. porque como a gente já tinha o pessoal que respondia para Gabi, então eu só troquei Uhum. ali, tirei tudo que estava no nome dela como liderado e coloquei o seu. Não, E aí eu perfeito. preciso liberar o teu acesso como líder, aí eu libero a partir de semana que vem. Você respondendo a Pulses ainda como colaboradora, a Natália e Ok. a Mari também respondem como colaboradoras dentro da pesquisa dos internos. E aqui vocês têm a visualização como líderes da pesquisa dos consultores. Então, vocês têm como se fossem quase como dois perfis, né? Como colaboradoras respondendo a pesquisa mensal dos internos e como líderes com acesso aos liderados aí, que são os consultores, tá? Depois a Aninha vai mostrar para vocês ali como vocês fazem para ver os resultados por time, né? Que eu sei que vocês se dividem aí pelos clientes. E eu separei todos os clientes dentro da Pulses, então vocês vão conseguir visualizar. Perfeito. Estão conseguindo acessar? Eu não tô recebendo o link de redefinição, sabe? Será que foi para spam? Então, eu entrei aqui até para ver no lixo eletrônico, no spam, e não está. Às Ó, vezes ele leva uns minutinhos. eu consegui entrar, fiz redefinir a senha e estou com acesso igual tá aparecendo aqui para Ana. Certinho. Top. Nath, se ele não chegar nos próximos 4 minutinhos, aí pode pedir de novo. Tá bom. Se você quiser ir seguindo, para não parar, pode seguir, não tem problema não, tá? Eu vou tentando aqui acessar, tá bom? Combinado. Top. Ah lá, Mari, certinho. Daí você clica em pesquisa e abaixo tem o resultado. Daí você começa a visualizar. Então pode seguir, Aninha. Perfeito. Eu estava mostrando até agora aqui essa visão para vocês, para a gente conseguir, né, acessar por aqui, ver tudo certinho, mas aqui é uma visão geral em relação às respostas da pesquisa. Para a gente ver a nossa área, a gente vai precisar aplicar um filtro. E aí, eu não fui direto no filtro, porque, como é uma pesquisa que tem confidencialidade, a gente considera um mínimo de 3 respondentes para a gente conseguir visualizar a resposta. Então, talvez não, se eu filtrasse aqui direto pela liderança, não teria ali
né, essa quantidade de respondente, a gente não ia conseguir ver os resultados. Então, eu fui por esse caminho. Agora, eu vou mostrar aqui para vocês como fazer esses filtros. A gente vai clicar aqui em ver filtros. E aí, antes de falar aqui já de como criar o filtro, a gente pode deixar ele salvo. Então, não vai ser toda vez, né? Porque às vezes, nossa, meu Deus, eu toda vez ter que vir aqui criar fazer o filtro e aplicar. Então, a gente pode fazer ele uma vez e já deixar ele salvo, que ele vai aparecer aqui sempre pra gente, para facilitar o acesso, tá? Então, primeira coisa, a gente vai vir aqui em selecionar o atributo. Para algumas de vocês, a gente vai selecionar mais de um atributo. Por quê? Porque o primeiro atributo que a gente vai selecionar vai ser sempre liderança, onde a gente vai considerar ali o nosso nome. Então, aqui eu estou no perfil da Mariana, então eu vou selecionar, vai aparecer para a Mariana só Mariana mesmo, né? A gente não tem mais de um, que a gente vai sempre conseguir ver a nossa área. Então, eu seleciono o meu nome, e aí eu vou precisar, por exemplo, acho que a Mariana mesmo, né, Karen, que tem mais de um cliente? Boa, Sim, então eu vou na verdade selecionar. todas têm, mas É? sim, Então, desculpa. Vou selecionar tranquilo. mais um atributo. Por quê? Porque eu vou precisar selecionar ali por cliente. Então, eu vou vir aqui, clicar em grupo e localizar o cliente. Então, eu vou pegar aqui, Sicoob é um deles. Sim, aham. Então, vou pegar aqui a Sicoob como exemplo. Então, eu estou considerando aqui as pessoas que estão vinculadas como lideradas da Mari e que fazem parte do cliente Sicoob. Então, é sempre esse caminho quando a gente for filtrar. Primeiro, o seu nome em líderes e segundo, o cliente que você quer visualizar ali os alocados. Como salvar esse filtro para ficar simples? Ele já vai aparecer aqui embaixo. Eu vou salvar, depois a gente pode excluir, mas... E esses filtros salvos, eles ficam disponíveis no seu perfil. Então, esse filtro não vai aparecer para Karen, não vai aparecer para Natália, ele vai aparecer ali para mim. Então, eu posso salvar quantos filtros eu precisar e eles só vão aparecer no meu perfil. Eu vou colocar aqui a Sicoob. Pronto. Então, ele vai me aparecer aqui a casinha e já o menuzinho, né? E já vai ter o filtro salvo. Então, filtro considerado, eu vou aplicar o filtro e aí ele vai me trazer os resultados de acordo com essas condições que eu selecionei. Então, aqui as lideradas da Mari dentro do cliente Sicoob. Então, conforme a gente for aplicando os filtros, a gente vai vendo as mudanças no score, tanto no geral quanto em cada um ali deles. Então, aqui quando a gente clica, aquele mesmo racional de visualização, tá? Dos scores. E a adesão também vai mostrar para a gente, né, a diferença aqui. Então, dentro de Sicoob, a gente tem total ali de enviados, desse total, apenas 6 ali responderam. Nesse Lembrando, último, Aninha, eles ficam ali, aparece só 100, porque a Mari divide o grupo da Sicoob antes era com a Gabi, né? Agora com a outra Mari. Então, por exemplo, meninas, para vocês verem o resultado total das Sicoob, daí vocês têm que puxar as duas ali para conseguir ver, tá? Mas é assim, pelo menos vocês conseguem ter noção de cada uma, né? De cada grupo, enfim, assim que vocês controlam ali pelos líderes da Sicoob. Então, vocês conseguem ter essa visualização separada, que é importante também. Ok. E Ana, como ele está dando uma média dos respondentes, por ter poucas respostas, o indicador acabou ficando mais alto. Então, à medida que mais gente responda e possa dar notas mais medianas, o indicador também vai sendo controlado com essas respostas, certo? Isso mesmo. Ele vai, sempre que tiver um novo envio e tiver as novas respostas, ele já vai atualizando ali. A gente não pode falar em tempo real, porque não é no momento exato da resposta, mas no mesmo dia as respostas já vão entrando e já vai tendo a variação em relação aos scores. Então, diariamente ele pode ter atualizações.
Ah, não, diariamente não, porque é um envio mensal. Tá mensal, né, Karen, o envio deles. Então, Isso, mensal durante 2 semanas. sempre que tiver um novo envio, né? Mas eu Então, falo mas eu falo diariamente no sentido de é mensal o envio, mas se hoje uma pessoa respondeu, amanhã outra pessoa respondeu essa mesma pesquisa que é mensal, aí no final do dia vai ter a atualização com a resposta dessa pessoa. isso mesmo. Dentro de Entendi. 2 semanas, que é o período que a Uhum, pesquisa fica para ser respondida. entendi, obrigada. Imagina, perfeito. Então, né, alguma dúvida aqui em relação aos filtros, meninas? Não? Beleza. Então, além dos scores e do acompanhamento aqui, né, de cada uma das dimensões e dos fatores, como a Karen comentou, a gente também tem perguntas que são abertas, que dão margem ali para que as pessoas encaminhem comentários. Esses comentários a gente consegue acessar no mesmo caminho, visão, resultados. Aqui a gente tem o dashboard que vai trazer essa visão. A última opção aqui do menu são os comentários. Então, aqui a gente também vai ter essa lógica quanto ao filtro, né, de cliente, de liderança, mesma lógica se aplica. E aí a gente vai ter a opção de visualizar os comentários recebidos. Como aqui não tem a quantidade mínima para conseguir visualizar dentro do filtro da Mariana, eu vou limpar o filtro e aí a gente vai visualizar aqui como que a gente tem acesso aos comentários. Então, aqui a gente, né, tem a pesquisa, engajamento com o mirante, ele vai mostrar para a gente qual foi a pergunta e os comentários recebidos. Aqui tem o período de data, então, aqui está considerando o final de fevereiro e março, os últimos 30 dias. Eu vou aumentar aqui o período que eu tinha visto mais comentários. Boa. Na tela aqui dos comentários, a gente consegue sinalizar que esse comentário já foi lido e responder. Quando a gente abre para responder, a resposta é feita como não vai sair o seu nome, né? Foi a Mariana respondeu tal. Não, ele direciona que o comentário foi respondido e o colaborador vai receber no e-mail dele avisando: o seu comentário foi respondido. Bom, sobre comentários, um ponto importante. É importante que eles sejam lidos, que eles sejam respondidos, mas em relação ao direcionamento de como responder, é legal que vocês sempre procurem a Andrea para ter um alinhamento, né? A gente não, por enquanto, ainda não tem um volume muito grande de comentários. É importante que eles sejam respondidos, por quê? Porque como é um processo muito novo para as pessoas que estão respondendo essa pesquisa, quando elas comentam, elas recebem uma resposta, a resposta não precisa ser, não, isso vai ser resolvido tal dia, já está planejado, enfim, né? Não precisa ser uma resposta que dê ali o encaminhamento sobre algo que está sendo pontuado, mas uma resposta que dê ali a visão de que, de fato, esse tempo que a pessoa está dedicando para responder a pesquisa está sendo ouvido, ela está sendo ouvida, o que ela está levando como um comentário está sendo lido, então ela vai tendo ali um pertencimento com essa pesquisa também, né? Então os comentários eles carregam esse ponto importante para que vai refletir também na adesão, né, da pesquisa, que é um fator muito importante da gente aumentar para que a gente consiga, né, ter mais confiança aí nos dados em relação a esses resultados. Um ponto que eu já vou trazer aqui para vocês, que geralmente acontece. Nossa, líder,
como que essa pesquisa é confidencial, sendo que o meu comentário foi respondido e chegou no meu e-mail. A empresa sabe que sou eu porque tem o meu e-mail lá. Né? Isso costuma acontecer. As pessoas colocam em xeque a confidencialidade da pesquisa por achar que, não, meu e-mail está lá, eu estou recebendo, eles sabem que sou eu que respondi, não vou responder mais. Isso às vezes acontece. E aí, qual é o posicionamento para esse tipo de questionamento? Que é o posicionamento que, de fato, é como a pesquisa funciona. Ela é uma pesquisa confidencial. O que isso quer dizer? A gente tem, né, no cadastro da pesquisa, todos os colaboradores, o e-mail, para que possa ser acessado, para que seja acessado de uma forma segura. São dados sensíveis, né? A gente está falando aqui de segurança da informação. Então, para isso, a gente precisa ter ali o e-mail vinculado, a gente precisa de ter uma senha, a gente tem que ter todo esse mapeamento ali de segurança para ter segurança com esses dados. Então, por isso que a gente tem, né, os colaboradores ali cadastrados com e-mail, senha, etc., por conta da segurança da informação. Isso não quer dizer que a gente consegue ver quem respondeu, né? Então, dentro da plataforma, a gente tem essa trava do mínimo dos 3 respondentes. Então, se não tiver 3 respondentes, seja em comentários, quando eu mostrei aqui para vocês, quando estava com o filtro da Mariana com o pessoal da Cicobi, tinha um comentário. Ela não ia conseguir ver, porque então está dentro desse fator ali de confidencialidade que não deixa a gente acompanhar se não tiver mínimo de 3 respondentes. Todos os filtros que a gente tem aqui em relação a atributo, eles não trazem nenhuma especificidade ao ponto de a gente conseguir mapear e identificar quem são essas pessoas. Então, a gente tem toda uma metodologia, uma configuração específica que resguarda a confidencialidade da pesquisa, né? Então, eu já trago esse ponto para vocês, porque possivelmente, no momento que um comentário for respondido, a pessoa receber ali no e-mail dela, isso vem como questionamento, né? Gera uma ansiedade. Então, é legal que vocês já tenham essa visão também para conseguir direcionar, caso isso aconteça. Ana, uma dúvida. Aí nessa mesma página que você tá, aparece confidencial, mas tem um ali que aparece o nome. Por que que nesse aparece o nome? Porque a pessoa escolheu se identificar. Sempre que a gente vai responder a pesquisa, né, tendo nessas abinhas de resposta, aparece embaixo a opção de se identificar. Então, quando a gente clica naquele quadradinho, marca ali, o nome vai aparecer, né? Então, isso é uma escolha da pessoa. Mas se ela não clicar nessa opção, ele vai aparecer aqui como os demais. Ok. Tá? Tem uma outra função aqui, essa opção do Text Analytics. Quando a gente recebe um volume grande de comentários, talvez aqui ele não gere, mas por conta da quantidade. Mas quando a gente acumula um volume maior, ele vai gerar para a gente uma nuvem de palavras, né? Então, aqui a gente não tem um volume tão grande de comentários, mas ele gera nuvem de palavras quando a gente clica aqui, de acordo com a quantidade de repetição entre as palavras, né? Então, tem essa funcionalidade aqui também. Alguma dúvida, meninas, sobre essa tela aqui dos comentários? Não? Perfeito. Andréia, eu estava falando com as meninas aqui sobre os comentários, né, sobre a importância de responder, e aí eu alinhei com elas aqui também, sempre nesse primeiro momento, para procurar você, né, para no momento de responder, para alinhar o direcionamento e tudo mais. Tá ótimo. Boa. Perfeito. Comentários, a visualização ali dos dashboards. Karen, tem algum ponto que eu não passei? Eu acredito que passamos pelos... Ali nos filtros, tem times que são muito pequenos. Tem times que tem 2 pessoas, e aí o resultado não aparece.
tá? Então, acho que a Autotrack é um deles. Acho que tem uns 2 times ali que ele não mostra resultado porque o time é muito pequeno, tá? Então, é somente a partir de 3 respondentes. O que acontece às vezes também? De ter 5 pessoas no time, mas somente uma respondeu. Ele também não mostra resultado. Tem que ter no mínimo 3 respondentes para ele mostrar resultado para a gente, tá? Então, não achem estranho quando ele não vai apresentar nada, ele vai mostrar ali, não foi devolvido, eu não lembro da frase, não foi devolvido no mínimo de 3 respondentes, ele vai te dar uma frase assim, e aí é por conta disso, tá? Então, times muito pequenos ou times que ainda não teve muitas pessoas que responderam, ele também não mostra, tá? Então, a gente não consegue ir aí, mas quer dizer que essas pessoas, mesmo que poucas que responderam, não são consideradas? São, porque daí esse resultado daquela única pessoa daquele time de 5 vai mostrar no resultado geral. Então, esse score geral, ele considera essas pessoas que responderam. É só quando a gente tenta filtrar por time mesmo, né? O sistema é inteligente, ele não quer que a gente descubra, né? Então, é claro que ele não vai mostrar esse resultado com chance da gente identificar quem respondeu, enfim. Então, é por isso. Foi só isso que eu lembrei, Ana. Perfeito. Eu lembrei Meninas. de mais um pontinho aqui, Uhum. que eu acho que é o mais importante. A gente considera a liderança o principal guardião da pesquisa, porque são vocês que têm ali no dia a dia um contato mais próximo, né? Então, isso é muito importante ali na comunicação, de reforçar, né? De por que a Mirante agora está fazendo essa pesquisa. Nossa, é mais uma coisa que eu aqui, como alocado, vou ter que abrir o e-mail, vou testar, vou responder, mas, nossa, assim, né? Para quê? Porque a Mirante enxerga, né, os alocados como parte, né? Então, não como parte, como importante de serem ouvidos, entender a satisfação, entender, né, o alinhamento, né? Então, é um espaço de feedback, é um espaço de escuta. Então, é algo que elas precisam, elas, né, todos eles, precisam aproveitar, né? Então, está sendo um espaço que foi aberto, de escuta, então é importante que vocês levem essa visão, né, para eles, se esforcem e. Ai, gente, olha lá o problema da pessoa que faz muitas reuniões no dia, às vezes dá um branco na minha cabeça. Desculpa, lembrei. Que sempre, né, quando tiver o envio, levem para elas, a pesquisa está rodando, tem mais 2 semanas, vocês vão ter 2 semanas para responder, tira um tempinho, é importante, a Mirante abriu esse espaço para vocês, né, para entender, para melhorar, é justamente é o momento que o colaborador tem de avaliar a empresa, né? Então a gente fala que quando a gente usa a plataforma de clima, é um momento de escuta. As pesquisas são para que o colaborador traga a visão dele sobre a empresa. Então, a empresa que está preocupada com isso, que abre esse espaço, é algo de ser valorizado, né? A gente sabe que não são todas as empresas que fazem isso, principalmente não são, tem às vezes até empresas que fazem, mas que não levam isso até os alocados. Então, assim, é uma chance muito legal, é uma abertura muito bacana que a Mirante está levando para os alocados. Então, é muito importante levar essa visão para elas também, né? Para a gente conseguir aumentar a adesão e ter ali mais dados com mais qualidade, para a gente consiga, de fato, ouvir e atuar, né? Então, a gente sempre fala aqui na GUP que o principal guardião da pesquisa é o líder, né? Então, justamente por esse contato próximo, por levar essa visão. Então, isso eu queria trazer essa visão aqui para vocês também. Muito bom, Aninha, muito bom. Deixa aqui o meu reforço em relação aos comentários, que sempre troquem com a Andrea, tá? Então, se for um comentário mais simples, tudo mais, vocês conseguem ali colocar, ticar como lido, dar uma resposta ali um pouco mais obrigada por compartilhar sua opinião, porque às vezes tem até elogios, tem algumas coisas ali que podem aparecer. Mas dependendo da criticidade do comentário, compartilhem com a Andrea, construam juntas uma resposta,
Pensem também ali em planos de ação em relação àquilo ali que apareceu. E se for, vamos colocar aí um código vermelho, uma coisa muito mais extraordinária, a Andrea tem a tarefa aí de levar esse tema às instâncias maiores aí, para entender o que que vai ser respondido e como que vai ser trabalhado, como que vai ser tratado, tá? Então, a gente tem que ter muito esse cuidado, porque eu sempre digo, meninas, que quando a gente responde um colaborador, a gente não tá levando o nosso nome, a gente tá levando o nome da Mirante, então a gente responde como Mirante. Então, nunca se esqueçam disso, tá? Não é a Mariana que tá falando, não é a Natália, é a Mirante. A Mirante tá me respondendo isso aqui. Então, a gente precisa ter um senso crítico muito apurado na hora de responder o colaborador. Então, conto com vocês aí, essa união junto com a Andrea, e que vamos vencer, como diria a minha líder Jéssica, vamos vencer, vamos juntas, e a gente quer muito essa proximidade com os consultores, é muito importante para a Mirante, né? E a gente conquistar mais espaço, novas posições, a Mirante crescendo, os consultores crescendo, a gente cresce junto também. Beleza, gente? Dúvidas, anseios, críticas, elogios, estamos abertos, estamos aqui para vocês. Digam. Não, tudo tranquilo por aqui. Bom, que a gente já vai conseguir acompanhar melhor as suas respostas e os indicadores também da pesquisa. Obrigada. Obrigada eu. Obrigada, gente. Aproveitando aqui também, só mais uma possibilidade. Sempre que aqui a gente tem na plataforma, né? Às vezes a gente vai estar usando, pode aparecer alguma dúvida. A gente tem a central de ajuda, né? Que tem artigos que vocês podem consultar. Também tem o nosso suporte. Depois, Karen, se puder compartilhar com elas a central, o link do suporte, para que, né, às vezes, vocês começarem a usar, também surgirem dúvidas, para, né, não esperar um momento ali de, às vezes, a Karen, ou então um outro momento comigo. Então, vocês podem consultar esses canais também, tá bom? Para não ficarem com dúvidas ali, porque tem coisa que às vezes a gente, na hora que a gente está mexendo, a gente não acha, fala, meu Deus, eu não estou achando esse negócio, eu preciso resolver isso agora, não consigo esperar. Então, ali, a central de ajuda, o suporte, né? A gente tem o SLA ali no suporte de 10 minutinhos, então a gente consegue atuar com mais celeridade ali para vocês não ficarem com dúvidas. Show de bola. Muito obrigada, Ninha. Deixa eu encerrar aqui a nossa gravação.